Fala, fiel, fala nação corintiana. Hoje é dia de Coringão. O Corinthians precisa vencer, precisa somar esses 3 pontos, jogando depois de 37 dias na Neoquímica Arena. E a gente vai ter mudanças no time. Romero provavelmente volta para o time titular. Graças a Deus, não vi a hora disso. Não estava dando certo com Pedro Raul e Yuri Alberto juntos no ataque. Tem o Fausto Vera que vai ganhar oportunidade. Eu achei que ele entrou bem, não só no último jogo, mas nos outros que ele chegou a participar. Eu acho que ele entrou bem. Eu acho que num jogo desse, numa competição sul-americana, é mais importante pela experiência dele, vamos dizer, pelo futebol que ele tem. Breno Bidon entrando bem, jogando bem, mas acho que o Fausto Vera será interessante para a gente conseguir ver ele. E Coronado, que a gente está ansioso para ver essa volta, que ele entre ali, acho que ele entra uns 30 minutinhos ali no segundo tempo, pelo menos já vai estar no banco relacionado. E o Coringão aí com uma vitória importante hoje. O último jogo foi triste, mas hoje a gente tem expectativa aí que o Corinthians faça um bom jogo e volte a vencer. Muito tempo sem jogos também atrapalha bastante, é bom ali para organizar o time, mas falta ritmo de jogo, você acaba perdendo, não consegue desenvolver um trabalho que já estava sendo bom ali no final do Campeonato Paulista. Hoje a gente vai com o vídeo de hoje, se inscreva aqui no canal, fiel, deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho, todos os dias a gente está trazendo vídeo aqui para vocês, e vamos pro vídeo, fica até o final aí, valeu! Agora a gente vê aqui na nossa tela virtual os destaques também aí desse Corinthians, hein, na Neoquímica Arena, em torneios da Conmebol, 37 jogos, 21 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. O aproveitamento é bom, 64%. Como a gente falava, né, Mário, hoje é importantíssimo vencer e até conseguir um saldo importante, porque isso pesa na Sul-Americana. Vamos então dar um panorama da partida das duas equipes, tanto do Timão quanto do Nacional. A Neoquímica Arena estava assim, vazia, silenciosa, à espera de um jogo do Corinthians. A última partida do time em casa foi no dia 2 de março, vitória contra o Santo André por 3-2 pelo Campeonato Paulista. Desde então foram só jogos fora de casa, longe do torcedor. O último, o empate na estreia da Sul-Americana contra o Racing do Uruguai, que deixou o corintiano preocupado. Bom que agora, 37 dias depois, o Corinthians volta à Neoquímica Arena, terça contra o Nacional do Paraguai, terá o apoio do seu torcedor. O torcedor corintiano estava com saudade de ver o time assim de perto no seu estádio, mas para isso teve que abrir o bolso. Os ingressos mais baratos para quem participa do programa de sócio-torcedor custam R$ 35, mas o restante dos ingressos tem preços bem salgados, o que gerou muitas reclamações do corintiano. Lembrando que uma das promessas de campanha do presidente Augusto Melo era de baratear os ingressos. A diretoria promete valores mais baixos para o Campeonato Brasileiro. Independente do preço dos ingressos, a torcida corintiana estará aqui. Apoio importante em busca de uma vaga nas oitavas da Sul-Americana. Partida bastante importante então para o Corinthians em relação, claro, à pontuação. O Biratã já trouxe pra gente na primeira parte do programa essa discussão toda envolvendo ingressos, agora muita discussão envolvendo o time, certo, Bira? Vai novamente com aqueles dois centroavantes, o Romero volta para a equipe, tem dúvida também no meio de campo. Conta aí pra gente. Bom dia de novo, né? Boa tarde agora, né? Boa tarde, Mari, Donan, Bruno. Mas o Corinthians também com muitas dúvidas em campo porque o time não tem jogado, né? O time não tem apresentado um futebol convincente e isso deixa o torcedor, o técnico com pulga atrás da orelha, imaginando que alguma coisa tem que mudar, sobretudo na parte ofensiva. É um time que está com muita dificuldade de criar oportunidades de gol. No jogo contra o Racing de Montevidéu teve muita vantagem na posse de bola e não conseguiu criar. Se a gente for ver, as principais chances do jogo, tirando os gols, foram do Racing do Uruguai. Então o Corinthians precisa se impor um pouco mais, ainda mais esse jogo contra um adversário bem mais fraco. O Corinthians está com muita coisa para resolver no seu ataque, né? O Antônio Oliveira tem insistido com um trio, com o Yuri Alberto
quase como um ponta-direita, Pedro Raul de centroavante e o Wesley na ponta esquerda, e não está funcionando. O Yuri Alberto fica apagado nessa função e muitas vezes ele tende a centralizar e acaba se trombando com o Pedro Raul em campo. Tanto que o time melhora quando o Romero entra no lugar do Pedro Raul. Mas ainda assim, contra o Racing, o Romero entrou de centroavante e o Yuri Alberto continuou como ponta. Então, muito torcedor, e é uma avaliação que eu concordo com a maior parte dos torcedores nesse caso, fica pedindo o Yuri Alberto como oportunidade mais centralizado. Eventualmente o Romero de ponta e o Pedro Raul indo para o banco. Porque, de fato, a formação não está legal, a dinâmica não funciona e o Antônio Oliveira está insistindo nessa formação, mas não está acontecendo. E hoje o Corinthians não pode se dar o luxo de ficar mais um jogo com um ataque empacado. Os dois batendo cabeça ali, né, Mari? Porque a gente até tinha falado do jogo com a estreia, né? E... a gente também tem o Coronado, né? Porque ele foi relacionado para a partida. Então ele foi anunciado no dia 16 de fevereiro. Acabou jogando ali contra o Santo André 15 minutos. Aí ele foi diagnosticado com uma lesão muscular logo depois. E aí, alguns dias depois ele foi diagnosticado com dengue, né? Que aí foge do controle. A gente sabe o surto que está aqui em São Paulo também. Dia 4 de abril ele voltou a treinar, agora na semana passada. E ele está relacionado para esse confronto. Porque a gente começa a tentar desenhar o time do Corinthians. Na estreia da Sula, o time melhora quando entra exatamente o Romero ali, não é? E tem sido também uma verdade do Corinthians, assim. Tem assim tentado... contra o Londrina também. Amistoso. E assim, aí é por uma opção de um estilo que o Antônio tá tentando com a dupla, ou ele tá tentando dar mais oportunidade, o estilo dele só funciona se tiver Pedro Raul e Yuri Alberto, ou talvez a gente já vê ele abrindo mão de algumas ideias. Se a gente parar para pensar em relação ao que apresentou o Corinthians quando teve Pedro Raul e Yuri Alberto juntos, o que apresentou quando teve o Romero, geralmente no lugar do Pedro Raul, o Corinthians com o Romero foi melhor. Atacou melhor, o Romero tem mais mobilidade, é diferente do Pedro Raul, que é mais um jogador de área. Eu tenho a impressão que o Antônio Oliveira, ao colocar Yuri Alberto e Pedro Raul juntos, o Yuri Alberto não é exatamente o ponto aberto pela direita, ele vira quase o segundo atacante perto do centroavante, porque acho que ele quer uma linha com muita gente para se aproximar da área adversária, né? Então assim, a gente fala do Yuri Alberto mais aberto pela direita, mas na prática não é exatamente o Yuri como um ponta, né? Agora, o Romero deu para ele uma resposta melhor. O Romero sai mais da área, o Romero abre mais espaço, o Yuri muitas vezes com o Romero vira o camisa 9 mesmo. Acho que o jogo de hoje traz um dilema para o Antônio Oliveira quanto a isso. Se ele quer insistir um pouco mais com o Yuri e Pedro Raul, me parece que é um jogo ideal para isso, porque é um jogo que você pode buscar confiança, retomar confiança. O Pedro Raul talvez tenha chances hoje que ele não teria um jogo um pouco mais difícil, um pouco mais de uma exigência um pouco maior. Só que se ele pensar em resposta a curto prazo, o que ele viu do time com o Romero e com o Pedro Raul, joga o Romero hoje. E aí, quem que vai sair? Eu acho que sai o Pedro Raul. O Pedro Raul? Não, tem que ser assim? Acho que tem que ser essa mudança. Hoje o Romero é titular do Corinthians. Do que melhora o funcionamento do ataque, mais eficiente, está entregando gols. O Wesley não dá para tirar, que é o cara de velocidade, o cara do desequilíbrio, que vai para o mano a mano, né? Importante para movimentar esse lado esquerdo. O pessoal acha que o Romero ele tem que ser mais o cara que fecha pelo lado do que o Yuri Alberto. Óbvio, né? Eles podem... mas isso ele gosta de fazer, hein? O Romero faz muito bem isso, ele equilibra muito bem ali no balanço defensivo e é um cara que também tem uma característica muito boa de chegar na frente, pisando na grande área e fazendo gol. Eu acho que poderia ter essa inversão do Romero mais pela ponta e o Yuri Alberto mais como um 9 ali de movimentação. O Corinthians hoje ele vai ser de novo testado na parte da criatividade. Não passou no teste contra o Racing do Uruguai, foi muito mal no jogo, muito dependente ainda do Garro. E provavelmente, né, o Fausto Vera ganhando a vaga do Bidon. Eu achei até que o Fausto Vera entrou bem no segundo tempo contra o Racing. Vai ser mais um cara com técnica para que esse time consiga mostrar uma evolução, né? Porque deu uma estagnada. Tá muito engessado, tá muito dependente só das ações do seu camisa 10. Agora, a modificação do Romero, acho que é uma modificação que o campo pediu. É um jogador que hoje, por rendimento, por mérito, ele tem que ser titular do Corinthians. Mas os dois aqui no sofá, o Bira, tiraram o Pedro Raul dessa conta. O Yuri Alberto não é uma peça a ser, talvez, a substituída? Não, eu não consigo ver como isso pode acontecer, não. O Yuri Alberto tem feito gols. Depois que o Mano Menezes saiu e o Antônio Oliveira voltou, o Yuri Alberto tem jogado bem. Pelo menos tem jogado melhor. Vai jogar bem mesmo, ele jogou só na época do Vitor Pereira, mas ele tem jogado melhor. Tem feito gols com frequência, inclusive fez contra o Racing lá no Centenário.
Então, eu não vejo como o Yuri Alberto vai perder essa posição. E olha, o Pedro Raul como opção no banco não é uma ideia ruim também. Até pela característica de jogo dele, é um jogador que, digamos que o Corinthians tenha muitos problemas hoje contra o Nacional e precise de um gol no final. O Pedro Raul é um jogador que pode entrar com essa característica de, num jogo mais de abafa, de tentar mais um gol ali. Ele é um jogador alto, com presença de área e pode conseguir um gol, que foi como ele conseguiu contra o Santo André. Naquele jogo que o Corinthians vencia por 2-0, cedeu o empate por 2-2 e o Pedro Raul aparece nos acréscimos e faz o gol da vitória. Fica a última partida do Corinthians aqui na Neoquímica Arena. Isso faz mais de um mês. Então o Pedro Raul também como uma opção pode ser interessante, mas para time titular, o Yuri Alberto é um jogador que tem entregado muito mais. Eu vou muito com o Donan nessa. O Antônio Oliveira tem que seguir muito o que o campo está dizendo para ele. Eu acho que não é um momento que o torcedor está com aquela paciência toda para ficar pensando em experimentação. Acho que o torcedor está precisando de resultado logo. Então, se o campo está mostrando uma coisa, vai atrás do que o campo está mostrando. Não é uma hora de tentar ficar inventando muito. Mas o Yuri não precisa de mais campo? Yuri? Sim. E ele não vai ter mais campo hoje. Aí não é melhor ter o Pedro Raul? Campo físico mesmo, você está dizendo. Diz espaço para jogar. correr. Espaço pra jogar isso. Então, mas E acho que ele não vai ter, não é? Não deve ter possivelmente tô com você, Bruno. A teoria não mostra isso, né? Que ele não tenha talvez aí espaço, por exemplo, para ser lançado, para correr em cima do zagueiro. Porque o Antônio Oliveira, ele já deixou claro em alguns momentos que ele não vê o Yuri Alberto como um camisa 9. Ele não vê o Yuri Alberto como ele vê o Pedro Raul. O Antônio Oliveira, o Yuri Alberto é mais um segundo atacante. É um jogador que pode receber lançamento, pode ter um outro tipo de jogo em relação ao Pedro Raul. E me parece que isso também ajuda a explicar porque os dois estão jogando juntos ainda. Sim. Né? Mas ter alguém hoje na área, ter alguém para incomodar os zagueiros do Nacional, também pode ser importante. Mas acho que se o Romero entrar, quem vai ser é o Pedro Raul, não é o Yuri Alberto, não. Mas eu acho que o Corinthians está muito engessado. No meio Com os pra dois frente. juntos. Isso que eu ia falar, o problema do Corinthians, o debate achou ali a dupla de ataque, tá tudo resolvido? É essa a questão do Corinthians hoje? Não só isso, mas eu acho que com o Pedro Raul você tem um cara com mais característica de área. Ele é de fato camisa 9. É o cara que joga de costas, que tem um jogo aéreo. Só que em compensação o time fica mais lento na frente, fica mais dependente ou do Wesley pela esquerda, né, porque o Hugo costuma fechar mais como um terceiro zagueiro. E pelo lado direito você fica ali dependente do Yuri Alberto, o Fagner, né, que é o cara que tenta gerar amplitude pelo lado direito. Com o Romero, acho que o time pode ter um pouco mais de movimentação e giro, que pode facilitar um repertório. Pode facilitar até uma linha de passe para o Garro. Ser esse cara do passe, né, esse cara mais cerebral. Eu sairia, né, com essa tentativa de Romero e Yuri Alberto ali no ataque, e você tem o Pedro Raul com opção no Mas segundo o resto tá tudo ajustado? Não. Volante, meio... Não, nada ajustado, não. Porque os volantes... Quem é o titular? O volante Daniel é titular? titular absoluto. Esse é. E mais segundo quem? Seria o Maicon se não tivesse Exato. machucado. Tá. Hoje ele vai tentar o Fausto Vera. Ele tentou o garoto, que é bom jogador, o Breno Bedon. Hoje ele deve tentar o Fausto Vera, né, que é um jogador que tá bem aquém, tá bem abaixo do que a gente já viu. Até dele com a camisa do Corinthians. Né? Mas potencial tá ali. Eu acho que não é um jogador para você descartar. É um jogador, esse aqui, eu acho que ele ainda tem qualidade para elevar o funcionamento. E vamos ver como é que vai ser hoje uma possível utilização do Coronado, né? Então, isso que todo mundo quer ver, né? Ele volta Um hoje. jogador disputado, né? O Bira pode falar. E só uma coisa também, né, Bira? Ufa. Muita. Nossa. Muita. Fora aquele excesso de bagagem todo, né, Mari? E Nossa. para um time que precisa de criatividade, ele pode ser mais um cara para ajudar o Garro. Então. Não sei se jogando junto sempre, né, no time ideal, mas enfrentando um adversário frágil como hoje, né, pode ser uma alternativa durante o jogo. Pode, Bira? Você enxerga assim? Eu imagino que sim, mas durante o jogo, como o Donan disse. O Coronado vem de um longo tempo parado e mesmo a lesão que ele sofre quando ele joga já com a camisa do Corinthians, ele estava voltando de um longo tempo parado também, né? Então, na verdade, assim, jogo com continuidade, ele já não tem desde o ano passado, já faz um bom tempo. Então, para esse jogo, ele é relacionado, mas eu imagino que ele seja um jogador só para alguns minutos, sei lá, talvez no máximo meia hora, ali um jogador para segundo tempo. Mas, de fato, é um jogador que pode trazer algo diferente nesse meio de campo do Corinthians para abrir uma defesa, para ter um pouco mais de criatividade, que é uma área em que o Corinthians falha muito já faz um bom tempo, né? Não é um
problema do Antônio Oliveira, do time do Corinthians de 2024. É um problema que já vem de algumas temporadas. Coronado pode ajudar, mas acho que é bom ir com calma, porque mesmo fisicamente, imagino que o Corinthians vai querer tratar esse retorno dele com cautela, muito de pouquinho em pouquinho, até ele ter condição plena de fazer um jogo inteiro. Para hoje, imagino que se ele entrar, vai ser no máximo para meia hora de jogo. Mas assim, se o jogo tiver complicado, o jogo tá meio travado, é uma opção para segundo tempo. Uma outra coisa que é importante destacar, um problema muito claro do Nacional do Paraguai nos últimos jogos foi a falta de proteção do meio de campo. O meio de campo de proteger a defesa. É uma linha de meio de campo que protegeu muito mal a defesa, deixa a linha de defesa muito exposta em vários jogos do Campeonato Paraguaio e também no jogo contra o Argentino Júnior. Eu imagino que no jogo de hoje a postura é outra, o time todo estacionado lá atrás, as linhas muito próximas. Mas se em algum momento esse vício do Nacional do Paraguai se apresentar, talvez o Yuri Alberto encontre os espaços que a gente tanto acha que ele precisa ter para trabalhar melhor. Bira, às vezes você manda bem e você já me deu um gancho maravilhoso, tá? Eu e Bira a gente briga, caso você não saiba, tá, Prates? É a nossa Não, eu acho dinâmica. ótimo. Eu gosto desse É tipo assim de que coisa. funciona. Fomenta a discussão. Nossa equipe está sempre espalhada por todo o continente, por todo o planeta, e a gente tem um lado do Nacional, então, que nossos companheiros trouxeram uma análise para a gente entender um pouquinho mais do adversário do Timão. Vamos lá. 3 días antes de que arranque la fase de grupos, cambió de entrenador. Lo tenían a Juan Pablo Pumpido. En esta oportunidad la dirigencia decidió el cambio de entrenador porque no veían crecimiento en el campeonato local. Hoy el técnico es Víctor Bernay, ex entrenador de Cerro Porteño, hoy del otro lado con Nacional, y va a tratar de enderezar el barco dentro de lo que es este equipo. Hay que ver qué prepara Víctor Bernay para este juego. Un Nacional que no llega de la mejor manera, con muchas dudas, último en el campeonato local, y va a tratar de lavarse la cara en el ámbito nacional e internacional. Temos fato novo então, hein? Para lavar-se la cara. Como disse ali o canteiro, né? Fato novo, novo técnico. E o Corinthians teve recentemente, em competições internacionais, alguns dissabores jogando em Itaquera. O Corinthians, o Vitor Pereira não ganhou do Always Red, por exemplo. O Always Red quase com o time B empatou na Neoquímica Foi manhaca, Arena. né? Foi 0x0, né? Foi 0x0 na Jesus Neoquímica amado. Arena, né? Então hoje contra o Nacional, veremos. O Nacional realmente chega embaixo, como falou bem o companheiro ali. E o Corinthians precisando responder, tirar algumas dúvidas. Talvez hoje a gente tenha algumas respostas no jogo da Sul-Americana. Essa questão do Romero também ela é complicada, porque o Romero hoje ele é uma solução. E vamos imaginar que ele de fato solucione o Corinthians. Ótimo. Aí vem Copa América. Pois é. Não, calma, mas aí vamos com um problema de cada vez. É uma coisa, né? De cada vez. Primeiro resolve as coisas do Corinthians, Sofrer por depois... antecipação, né? Mas Tá bom, eu sim. acho muito rápido, acho que Claro. isso diz muito sobre ainda a fragilidade do elenco do Corinthians no ataque. Sim. Porque no Romero já no final da última temporada ele deu respostas, e nessa temporada ele tá dando Não, deu respostas. resposta não, ele salvou o Corinthians da queda. Exatamente, ele foi extremamente decisivo. É um jogador que ele se coloca hoje para mim como titular, mas o Corinthians, mesmo já tendo se reforçado demais e tem uma situação financeira complicada, seria interessante buscar mais peças para entregar para o Antônio Oliveira para esse ataque. No primeiro jogo eu passei pano pro Corinthians, né, na Sul-Americana. Eu vim aqui e dei um jeito de defender o Corinthians, Bira, porque eu falava muito sobre questão de ritmo também. O time teve esse tempo todo pra treinar, mas aí é diferente, você tá começando a competição, você tá entendendo ainda o ritmo e tal. Eu acho que aí pra esse jogo eu não vou ter muito pano pra... Não sei se vou estar igual o Bruno Vicari, pedindo goleada. Mas eu acho que dá pra ser mais Não, eu acho incisivo que na avaliação. se o Corinthians não vencer com tranquilidade, não vou falar goleada, Sim. mas se o Corinthians não 2x0 tá bom? dominar o jogo, Jogar não bem. Isso, jogar bem e vencer com tranquilidade, nada vai conseguir justificar algo que não seja uma vitória natural do Corinthians hoje. Mas ganhar de 1x0 sofrido é bronca. Não, aí não dá, né? Um golzinho de Pedro Raul. Não. Não pode. Não pode, gente. É o que a gente tá falando, o que a gente falou no começo do programa. Por mais que tenha mudado de técnico, é o último colocado do Campeonato E o Paraguaio. pior ataque do Campeonato Paraguai, marcou 8 gols em 11 partidas. Mas o Corinthians também mudando de treinador, caiu no Paulista, tá se organizando, não dá pra entender o momento de... Não, o Corinthians ele não pode se conformar com isso. Ele não pode descer o tentando nível criar dele argumentos. pro Nacional do Paraguai, né? Não, claro, se medir pelo Nacional, né? E o Antônio Isso. não pode reclamar no momento de falta de tempo. Assim. Ele
teve todo o Verdade. tempo para esse time mostrar algo a mais, para mostrar uma evolução, e não mostrou. Eu acho até que no jogo contra o Racing piorou um pouco dentro do que a gente viu em partidas ali na reta final do Campeonato Paulista. Porque a gente vinha elogiando bastante, né, Bira, o que talvez o Antônio tinha conseguido, o que ele conseguiu, né, não é mentira, ali na reta final do Campeonato Paulista, algumas vitórias pro Timão até deu uma alavancada importante, mas é que realmente esse reencontro depois de alguns dias, sei lá, 20 dias sem ver o Corinthians, deu um susto ali no torcedor. Não, e eu concordo com você, Mari, que a falta de ritmo de jogo foi um problema lá em Montevidéu. Isso ficou evidente. O Corinthians parecia meio travado ali, com a perna meio presa. Mas acho que não pode ser também uma desculpa para o desempenho que o Corinthians teve. Você, de repente, pode estar com falta de ritmo de jogo e acabar não conseguindo acertar algumas coisas, tudo. Mas até a postura do Corinthians em campo foi aquela postura passiva que o Corinthians tem demonstrado muito, sobretudo quando joga fora de casa. E já tem incomodado, já faz tempo a torcida, como o Corinthians tem uma postura muito passiva fora de casa. Agora, o que o Prats falou é uma coisa importante, viu? O Corinthians aqui na Neoquímica Arena não tem um histórico em competições continentais à altura do que deveria, porque o histórico do Corinthians desde a inauguração desse estádio em competições nacionais é excelente, acima de 70% de aproveitamento, chega a beirar 80% dependendo da época, e a gente viu agora no início do bloco, aqui é de 64%, teve empate com o Always foi 1-1 aquele empate, tá? Não foi 0-0, mas teve derrota pro Guarani do Paraguai, teve eliminação pro Nacional de Montevidéu aqui, e olha que só tô pegando exemplos de times claramente mais fracos, eu não tô nem pegando exemplo de jogo, sei lá, contra o Boca Juniors. O Corinthians até ganhou do Boca Juniors aqui. Mas jogos que você imagina que o Corinthians devesse ganhar com alguma naturalidade e não ganhou. Então, o Corinthians aqui precisa se impor melhor. Essa é uma boa oportunidade de conseguir isso. Mas, de fato, vai ter que melhorar muito. Vai ter que mostrar um futebol que flua com mais facilidade. Parece um futebol muito preso. Parece um futebol que não acontece com naturalidade. E o que o torcedor mais quer é uma vitória com naturalidade hoje. Bira, obrigado, viu? Boa sequência de trabalho aí pra você. Imagina, obrigado aí a vocês, foi um prazer estar aqui. E estamos aqui mais na cobertura de Corinthians e Nacional. Pensei que ia vir uma pancada pra mim. Foi um prazer estar com vocês, apesar da Mariana Bira tá hoje, em missão não. de Muito paz. educado. 7 da noite, tá? Simpático. Simpaticíssimo. Não precisa elogiar também, não, né? 7 da noite na ESPN Star Plus, então Corinthians jogando contra o Nacional. E na sequência também tem um Furacão com transmissão tudo aqui da gente, tá? Da ESPN Star Plus. Fiel, hoje é dia de Coringão, que a gente vá pra cima, faça um bom jogo aí, mínimo 2-0 em casa aí pra jogar bem, ganhar bem, somar esses 3 pontos que vai ser importante. Quero ver sim Coronado jogando. Esse cara aí tem muito pra oferecer, pra ajudar o nosso time. Talvez Bidu até titular hoje, hein? Vamos ver aí. Palácios aí em fase de recuperação. Não sei você, deixa sua opinião aí nos comentários. O Maicon vinha fazendo um papel muito importante, chegando bastante no ataque, ajudando ali o Garro, que eu acho que tá sentindo essa falta dessa parceria, alguém ali para tocar a bola, para circular a bola, chegar com o time no ataque. Eu acho que o Maicon, apesar das críticas, eu acho que ele vinha assim jogando bem, até teve algum interesse aí do Flamengo, não é um cara que, se não estiver apresentando um bom futebol, não vai ter interesse de outros clubes. Alguns falam que não teve interesse, que não teve nenhum contato com o jogador, mas vai saber. Mas eu acho sim que ele estava ajudando bem o time. Eu acho que o Corinthians vinha jogando bem, apesar do desfalque do Michael, mas ele vem sim fazendo falta. Eu acho que vai ser importante quando ele retomar. E é o que eu falei no outro vídeo, a gente tem bastante peças aí que infelizmente estava em contusão, né? Tava no departamento médico, a gente ainda não tá com força máxima no time. Eu acho que quando todas as peças estiverem disponíveis, o Corinthians vai vir ainda mais forte. Mas tem que querer, tem que ter sangue nos olhos, igual o nosso Tonhão da Fiel aí fala, né? Comenta sempre ali na pré-eleição, antes das partidas. Tem que ter sangue nos olhos, o que não teve na estreia aí da Copa Sul-Americana. Mas hoje eu acredito numa vitória legal aí do nosso timão, ir pra cima jogando em casa. O estádio vai estar cheio. Se inscreva aí no canal, Fiel. Deixa o seu like, deixa aí a sua opinião também nos comentários. Até o próximo vídeo e valeu!